A música sempre teve um papel significativo na experiência cristã. Canções emocionantes podem levar corações ao arrependimento e à reverência diante de Deus, criando um ambiente onde a alma é aquecida pela presença do Senhor. No entanto, nem tudo que é cantado com a etiqueta cristã está em conformidade com as Escrituras. Algumas letras, embora tocantes, transmitem ideias que se afastam da verdade bíblica. Neste vídeo, vamos explorar de maneira profunda temas sensíveis, mas necessários, analisando como certas canções, apesar de populares, podem distorcer ou enfraquecer a mensagem original do Evangelho. No contexto cristão, existe uma busca constante pelo que consideramos adoração em espírito e em verdade. Jesus mesmo ensinou em João 4:24 que Deus é espírito e é imprescindível que a adoração seja genuína, sem disfarces e esteja alinhada com a revelação bíblica. Quando as pessoas entram em uma igreja, muitas vezes buscam um reencontro com o sagrado. A música desempenha um papel essencial nisso, pois desperta emoções e pode elevar o coração a um estado de reverência. Contudo, é necessário ter cautela. Nem toda melodia que nos toca possui respaldo nas Escrituras. A verdadeira adoração não deve ser medida apenas pelo que sentimos, mas pela forma como aquilo expressa a verdade de Deus. Sabemos que a música tem o poder de gravar mensagens em nossa mente de maneira profunda. Se essas mensagens não forem corretas, podemos acabar absorvendo ensinamentos que não condizem com a fé cristã. Por isso, no cerne da adoração está a fidelidade às palavras do Senhor contidas na Bíblia. A Bíblia não condena as emoções. Ela apresenta diversos exemplos de pessoas que choraram, cantaram, dançaram e celebraram ao Senhor. Davi, por exemplo, escreveu salmos que transbordam emoção. O problema surge quando a emoção se torna maior do que a verdade bíblica, levando o crente a abraçar conceitos equivocados, apenas porque foram transmitidos em uma bela canção. À medida que avançarmos na análise de certas músicas, perceberemos que algumas delas falam de esperança ou de amor a Deus, mas não são bíblicas ou exaltam ideais que fogem do contexto das Escrituras. Para o cristão, não basta sentir, é necessário crer corretamente. Em Romanos 10:2, o apóstolo Paulo menciona que muitas vezes as pessoas têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Quando ignoramos o ensinamento bíblico em favor de uma simples comoção, corremos o risco de nos desvincular do verdadeiro Evangelho. Bastidores. A canção Bastidores, interpretada por Alisson Santos, utiliza a metáfora de um palco, onde a grande virada acontece fora da vista do público. A ideia é que, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus está trabalhando nos bastidores, pronto para surpreender o crente com uma reviravolta milagrosa. Esse conceito, por si só, não é necessariamente antibíblico, pois há passagens que mostram Deus agindo de modo oculto, como no caso de José, Gênesis 37-50, ou da história de Esther. No entanto, alguns teólogos evangélicos apontam que a música, em certos versos, enfatiza tanto a iminência do grande show de Deus, que pode alimentar uma expectativa de triunfalismo terreno constante. A crítica principal recai sobre o pouco espaço concedido ao sofrimento cristão. As Escrituras deixam claro que a caminhada de fé inclui tanto bênçãos quanto provações. Em João 16:33, Jesus afirma: "No mundo tereis aflições", mostrando que a experiência do cristão não se resume a apresentações gloriosas. É importante destacar que muitos servos fiéis enfrentaram dificuldades prolongadas, como Jeremias, cuja fidelidade foi marcada mais por rejeição do que por reviravoltas positivas durante sua vida terrena. Além disso, há o aspecto da cruz, central no Novo Testamento, que lembra a renúncia à humildade e a conformidade com o sofrimento de Cristo. Filipenses 3:10. Para os críticos, Bastidores corre o risco de criar uma mentalidade em que, se a reviravolta não ocorre, o crente poderia questionar a própria fé ou o amor de Deus. Isso pode gerar frustração ou até uma sensação de culpa injustificada. A teologia bíblica, ao contrário, enfatiza que Deus é soberano.
e nem sempre nos brinda com o final feliz que desejamos imediatamente. O verdadeiro foco deve estar em confiar no Senhor, seja qual for o desfecho, crendo que Ele continua sendo bom, justo e digno de toda a adoração. Segunda canção, Um Novo Dia Virá. Um Novo Dia Virá, de Heine Almeida, transporta a ideia de um amanhecer radiante após a tempestade. A letra suscita esperança, incentivando o ouvinte a perseverar diante das adversidades. No entanto, a controvérsia surge na forma como a música, em alguns trechos, parece atribuir à força interior do indivíduo a principal capacidade de superar qualquer crise. Para determinados líderes evangélicos, há frases que soam como autoajuda, algo semelhante a basta acreditar e tudo mudará. A questão teológica envolvida é a ênfase na fonte do poder. Em Filipenses 4,13, Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui o destaque recai em Cristo como a origem da capacidade de vencer os desafios. Se a música minimiza ou omite a dependência do crente na graça de Deus e na obra do Espírito Santo, pode inadvertidamente encorajar um orgulho sutil ou uma fé baseada em motivação pessoal, desconectada da realidade bíblica de que sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Outro ponto de alerta é o risco de interpretar a mensagem como se o novo dia fosse uma certeza absoluta neste mundo, em termos de sucesso e prosperidade. Enquanto muitos textos bíblicos enfatizam que a ação suprema do cristão está na eternidade e em permanecer firme, apesar das tribulações, Hebreus 11:35-40, assim, embora um novo dia virá transmita encorajamento, o equilíbrio teológico exige reconhecer que nosso novo dia definitivo é garantido pela ressurreição de Cristo e pela comunhão com Ele, não apenas por força interior ou pensamento positivo. Terceira canção, Novo Campeão. Novo Campeão. Cantada por Raquel Oliveira, celebra a vitória que Deus pode conceder aos seus filhos, apresentando-os como campeões diante das crises. De fato, a Bíblia contém exemplos de pessoas que, por confiar no Senhor, superaram grandes obstáculos. Davi, por exemplo, derrotou Golias, 1 Samuel 17, e Daniel foi livrado da cova dos leões, Daniel 6. A controvérsia, porém, está na forma como a música pode sugerir que todos os crentes, sem exceção, viverão grandes conquistas materiais ou sociais, ignorando que há servos de Deus que sofrem derrotas terrenas pela causa do Evangelho, conforme encontramos em toda a história do cristianismo. Críticos enxergam nessa proposta o risco de uma teologia da prosperidade disfarçada de modo sutil. Isso pode levar o ouvinte a crer que, se estiver em comunhão plena ou exercendo fé suficiente, verá o sucesso e a aclamação neste mundo. Isso colide com passagens nas quais Deus, em sua sabedoria, permite que o justo enfrente aflições prolongadas, como aconteceu com o profeta Jeremias ou com o próprio apóstolo Paulo, que teve um espinho na carne jamais removido, segundo Coríntios 12:7. Ademais, Romanos 5:3-5 fala dos benefícios espirituais do sofrimento, mostrando que a paciência, a experiência e a esperança se desenvolvem em meio às tribulações. Se o louvor ignora essa perspectiva, corre o risco de pintar uma vida cristã, em que fracassos ou derrotas nunca são parte do plano divino. Embora a vitória final em Cristo seja uma verdade incontestável, 1 Coríntios 15:57, o caminho, por vezes, inclui dores e aparentes derrotas na esfera terrena, sempre sob o cuidado soberano de Deus. Quarta canção, Olha Eu Aqui. Esta composição, de Tom Carfe, gira em torno de uma narrativa de superação pessoal. A letra ressalta que, por mais que o passado tenha sido doloroso ou marcado por fracassos, Deus conduz o crente à vitória, de modo que ele pode se apresentar dizendo: Olha eu aqui. O problema, na visão de alguns líderes evangélicos, surge quando a música se concentra excessivamente em provar para terceiros que o crente venceu, possivelmente encorajando um espírito de exaltação própria. Olhando à luz de Filipenses 2:13, percebemos que Deus é quem efetua na vida do cristão tanto o querer
quanto o realizar. Isso implica que toda conquista, inclusive a superação de um passado difícil, deve resultar em glória ao Senhor. Críticos argumentam que "olha eu aqui" pode obscurecer esse princípio, se o refrão e o tom geral enfatizam mais o ego e a volta por cima diante de quem duvidou, sem realçar que toda a glória deve ser dada a Deus. Além disso, há o alerta sobre uma mentalidade de "eu provei que estavam errados", que pode alimentar o orgulho. Jesus ensinou a mansidão e o serviço, como se vê em Mateus 20, 26, 28. Se a narrativa de superação não aponta para Cristo como agente principal, e sim para a pessoa que conseguiu triunfar sozinha, corre-se o risco de cair em uma espécie de narcisismo gospel, colocando o foco no indivíduo em vez do Criador. Quinta canção: Aliança com Deus. Aliança com Deus, na voz de Robinson Monteiro, destaca a fidelidade divina e a importância de ter um compromisso sólido com Ele. A controvérsia aparece quando a letra leva alguns a entender que essa aliança seria quase um seguro espiritual que evita qualquer sofrimento ou perda, garantindo sucesso e prosperidade sem exceção. Tal interpretação pode desviar do conceito bíblico de aliança no Novo Testamento, que está intrinsecamente ligado ao sacrifício de Cristo e ao caminho de renúncia. Lucas 9, 23. Nas Escrituras, vemos inúmeros servos de Deus que sofreram mesmo estando em aliança com Ele, como Jó, Paulo e Estevão. Em Efésios 1, 11 e 12, Paulo salienta que Deus age conforme seus propósitos eternos, nem sempre revelados de maneira imediata em bênçãos terrenas. Quando a aliança com Deus é apresentada como sinônimo de um salvo-conduto para escapar de toda prova, corre-se o risco de alimentar expectativas irreais. A fé cristã não promete isenção total de problemas. Ela garante sim a presença e o consolo do Senhor em meio a qualquer situação. Sexta canção: Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, cantada por Fernandinho, se tornou um marco em muitos cenários pentecostais, pedindo que Deus derrame o Espírito Santo com poder. Entretanto, alguns pastores apontam uma possível abordagem sensacionalista, na qual o fogo seria interpretado como uma manifestação intensa e quase sempre emocional, que poderia se tornar o foco principal do culto, em detrimento de uma compreensão mais ampla da ação do Espírito nas Escrituras. O fogo, quando associado ao Espírito Santo, aponta para purificação, santidade e zelo, conforme observado em passagens como Atos 2, na descida do Espírito no Pentecostes. Porém, é preciso cautela para não reduzir a obra do Espírito a episódios de êxtase ou frenesi. Gálatas 5, 22, 23 descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, virtudes que nem sempre se manifestam em espetáculos emotivos. Críticos receiam que parte do público possa pensar que fogo equivale a uma sensação passageira, que valida a fé, em vez de buscar transformação de caráter e vida de obediência. Além disso, há o risco de presumir que esse fogo pode ser acionado por técnicas humanas ou repetições de frases, em contraste com a soberania do Espírito, que sopra onde quer. João 3:8. Desse modo, embora seja legítimo o desejo de receber uma capacitação espiritual, convém lembrar que qualquer manifestação externa deve apontar para a edificação do corpo de Cristo e a exaltação do Senhor, não para o entretenimento ou a vanglória humana. Sétima canção: Quem tem tem, quem tem tem, interpretada por Rejane, divulga a ideia de que aqueles que possuem fé ou uma unção específica caminham em um patamar superior, constantemente colhendo conquistas e reconhecimento. Para algumas correntes evangélicas, isso beira um elitismo espiritual, como se determinados crentes se tornassem invencíveis ou inatingíveis graças a um poder diferenciado. Porém, a teologia bíblica enfatiza a dependência de todos os crentes em relação ao Senhor, lembrando que ninguém é impecável ou infalível. Em 1 Coríntios 10, 12, Paulo adverte: Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Todo cristão, independentemente do nível de maturidade,
precisa continuar a crescer em graça e conhecimento, 2 Pedro 3,18. Assim, o discurso de quem tem pode ser lido como presunçoso, relegando a vida cristã a uma dinâmica de vencedores, inabaláveis, em detrimento da humildade ensinada por Jesus, Marcos 10, 43, 45. Além disso, o foco no ter pode escorregar para uma mentalidade de poder pessoal, contrariando a verdade de que a força do cristão está no Senhor e não nele mesmo. Isso faz com que pessoas adotem uma postura de soberania, achando que, por terem algo especial, estão livres de desafios ou quedas, esquecendo que a jornada de fé inclui serviço, renúncia e uma constante vigilância contra o pecado. Muitas dessas canções se espalham rapidamente pelas igrejas. A popularidade não é, em si, uma evidência de que algo seja correto. Na história bíblica, vemos o povo de Israel, em alguns momentos, seguindo líderes que os levavam à idolatria. A multidão, muitas vezes, estava enganada. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus avisa que o caminho largo é o mais frequentado, mas não leva à vida eterna. O cristão deve ter discernimento. Nem sempre o que é aclamado pela maioria reflete a vontade de Deus. Ao escolher canções para o louvor congregacional, é importante que líderes examinem as letras para ver se elas estão de acordo com a sã doutrina. Esse filtro deve ser constante. Mesmo uma música extremamente popular pode carecer de fundamentação bíblica sólida. Vale ressaltar que a internet amplia a divulgação de conteúdos, e há quem escolha o que cantar baseado apenas na quantidade de visualizações ou compartilhamentos. Precisamos, porém, de mais do que um algoritmo. Precisamos da palavra para nos orientar. Como diz o Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É nela que encontramos o padrão para avaliar qualquer ensino, inclusive o que é transmitido em forma de música. Em muitas comunidades, há o chamado Ministério de Louvor, responsável pela seleção e execução das canções. Esse papel não deve ser visto apenas como algo técnico ou artístico. Quem lidera o povo em adoração desempenha também um ofício espiritual de grande responsabilidade. O objetivo não é entreter, mas conduzir as pessoas a expressar gratidão, reverência e entrega a Deus. A Epístola de Tiago 3:1 versa um alerta. Aqueles que ensinam a palavra serão julgados com mais rigor. Cada letra cantada na congregação funciona como uma forma de ensino. Se a mensagem veicula ideias contrárias ao Evangelho, a igreja toda pode ser prejudicada por isso. Líderes de louvor devem dedicar tempo à oração e ao estudo para discernir o que é adequado. A música tem grande poder de fixar conceitos em nossas mentes. Assim, ao ministrar louvores, é crucial perceber que estamos inserindo verdades ou mentiras nos corações das pessoas. Em João 8,32, aprendemos que a verdade liberta. Se a letra não for verdadeira segundo as Escrituras, pode aprisionar o ouvinte em confusões doutrinárias. É fácil pensar que somente pastores, músicos ou compositores precisam cuidar da mensagem cantada no culto. No entanto, cada cristão deve praticar o conselho de 1 Tessalonicenses 5:21, que diz para examinarmos tudo e retermos o que é bom. Nossa adoração, em última instância, é uma entrega pessoal ao Senhor. Não podemos delegar essa responsabilidade completamente a terceiros. Isso envolve não apenas aceitar passivamente o que se canta no púlpito, mas avaliar à luz bíblica quando algo soa estranho ou contraditório às Escrituras. É aconselhável conversar respeitosamente com os líderes. A edificação da igreja acontece quando todos estamos comprometidos em zelar pela sã doutrina. Devemos lembrar que somos chamados para adorar em comunidade, mas a compreensão de quem Deus é e de como Ele deseja ser adorado cabe a cada indivíduo buscar e confirmar na palavra. Alguns fiéis podem até sentir receio de questionar uma música, temendo ser vistos como críticos demais. Todavia, Deus nos convida a sermos bereanos, conforme Atos 17:11, examinando cada mensagem com base nas Escrituras. Esse zelo não é falta de amor, mas expressão de amor à verdade. A música cristã contemporânea ganhou o mundo. Letras que,
emergem de contextos culturais diferentes, chegaram às igrejas brasileiras e de outras nações. Esse intercâmbio pode ser enriquecedor, mas também suscita a necessidade de verificar como certos termos ou expressões se encaixam na realidade bíblica. Às vezes, questões de tradução ou nuances linguísticas podem gerar mal-entendidos. Outros fatores incluem a forma como determinados artistas entendem as doutrinas fundamentais da fé. Uma canção que é vista como inspirada em um lugar pode ser recebida de maneira distorcida em outro. Caso não haja cautela, a universalidade do Evangelho está na pessoa de Cristo, mas certas expressões culturais podem introduzir conceitos estranhos à Bíblia. Isso não significa rejeitar toda canção estrangeira. Ao contrário, significa apenas que é preciso analisar se as palavras e ideias ali expressas estão apoiadas na verdade divina. O fato de uma música ter forte aceitação em outros países não é garantia de solidez doutrinária. O parâmetro não muda. A palavra de Deus permanece como o critério máximo. Louvar a Deus é mais do que cantar. É um estilo de vida que reconhece a soberania do Criador em cada aspecto da existência. Os hinos e canções, quando bem fundamentados, tornam-se uma extensão desse reconhecimento, ajudando-nos a expressar gratidão e a proclamar os feitos de Deus. Porém, quando a letra se afasta do que Cristo ensinou, a música deixa de ser louvor e se torna ruído, por mais bonita ou popular que seja. Jesus declarou em Mateus 15:8 que há pessoas que o honram com os lábios, mas seus corações estão longe dele. Isso nos lembra que cantar algo cristão sem vivenciar a essência do Evangelho se torna mero ritual vazio. Além disso, a adoração autêntica sempre exalta a Deus, não ao homem nem a anjos, nem a experiências místicas sem fundamento. Se a letra não ressalta a grandeza do Pai, a obra de Cristo e a ação do Espírito Santo, precisamos refletir. Estamos realmente louvando o Senhor ou atendendo às nossas próprias sensibilidades? A música cristã não é neutra. Ela pode ensinar corretamente ou pode confundir. Por isso, não há espaço para descuido quando se trata da mensagem cantada. Muitas vezes, canções equivocadas não são explícitas em seu erro. Nem sempre. Falam abertamente em consultar os mortos ou negar a divindade de Cristo. O engano pode surgir em pequenas frases que, quando repetidas, moldam lentamente o pensamento do crente. É como uma semente que brota sem que ninguém perceba, até se transformar em uma planta daninha que contamina o jardim da fé. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo alerta que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso indica que o mal pode se apresentar de forma atrativa. Se o inimigo pode agir assim, certamente pode influenciar até a maneira como alguns se expressam nas letras musicais. Nem todo artista está consciente de estar produzindo algo problemático. Ainda assim, a consequência pode ser uma congregação alimentada por pequenos desvios doutrinários. O discernimento, então, é fundamental. Isso inclui orar, pedindo sabedoria, estudar a Bíblia com profundidade e dialogar com irmãos maduros na fé quando surgem dúvidas. Assim como devemos verificar a procedência de um alimento antes de comê-lo, também precisamos avaliar os louvores antes de colocá-los em prática na comunidade. Em muitas igrejas, trazer à tona que uma canção querida seja potencialmente antibíblica pode gerar desconforto a quem teme desagradar membros que têm forte apego emocional a certas melodias. Entretanto, a própria Bíblia nos encoraja a manter a pureza do ensino. Em Gálatas 1:8, Paulo adverte que, ainda que alguém pregasse um outro evangelho, deveria ser rejeitado. O mesmo princípio se aplica à música. Se a letra contraria a essência do evangelho, mesmo que seja famosa ou amada, precisa ser reavaliada. Não se trata de condenar pessoas, mas de preservar a verdade divina. O objetivo não é criar polêmica ou apontar dedos, mas trazer à luz o que realmente edifica a igreja. Em Efésios 4:15, Paulo fala sobre seguir a verdade em amor. Isso implica confrontar o erro com a motivação de corrigir e proteger o povo de Deus. Questionar não significa criar divisões.
Pode, na verdade, fortalecer o corpo de Cristo, pois realinha o louvor à vontade do Senhor. A música é parte vital do culto, e o zelo por essa área reflete o cuidado do rebanho como um todo. Assim, por mais custoso que pareça, é necessário ter coragem de analisar cada letra e, se for o caso, substituí-la por algo mais fiel ao texto bíblico. O fundamento de toda a doutrina cristã é Cristo crucificado e ressuscitado. Paulo afirma em 1 Coríntios 2:2 que não se propôs a saber nada além de Jesus Cristo e este crucificado. Se uma canção não aponta de forma clara para a cruz, para o amor de Deus revelado em Jesus, para o perdão dos pecados e para a esperança da vida eterna, devemos perguntar: qual mensagem está sendo transmitida? A fé cristã não é uma religião de autoajuda, nem um movimento de exaltação humana. Tudo gira em torno do sacrifício de Cristo e sua vitória sobre a morte. Nossa adoração deve girar em torno disso. Se as letras exaltam experiências pessoais, sentimentos ou mesmo seres celestiais, mas colocam Cristo em segundo plano, há algo errado. A igreja não existe para o entretenimento das pessoas. Ela existe para proclamar a glória de Deus e discipular nações. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor comissiona seus discípulos para fazerem outros discípulos, batizando-os e ensinando-os. A música faz parte desse ensino. Se estiver centrada em Cristo, edifica e conduz à fé. Caso contrário, pode confundir corações. Se ao analisarmos algumas dessas canções, concluímos que não refletem a mensagem bíblica, o que fazer? O primeiro passo é reconhecer que, por vezes, falta-nos profundidade teológica. Um segundo passo é dedicar tempo para estudar letras antes de introduzi-las nos cultos. A solução passa pela oração e pelo retorno à simplicidade. Cristo, nosso Salvador, deve ser o grande tema de todo louvor. O Salmo 43 declara que Deus coloca nos lábios do fiel um novo cântico. Esse novo cântico não se limita a uma melodia moderna, mas a uma renovação da mente pela palavra. Quando purificamos o louvor de influências estranhas, abrimos espaço para canções que verdadeiramente glorificam o Senhor. O resultado é uma congregação mais forte, unida e sensível ao Espírito Santo. Devemos ter humildade para reconhecer que todos podemos errar. Se introduzimos canções contrárias às Escrituras, em algum momento, Deus é misericordioso para nos perdoar e guiar a uma adoração mais bíblica. O coração contrito é o que ele não despreza, conforme o Salmo 51:17. O louvor restaurado nasce de um arrependimento sincero e de um desejo genuíno de honrar somente ao Senhor. Após percorrermos vários capítulos sobre canções que, mesmo famosas, podem trazer ensinos distantes das verdades bíblicas, emerge a importância de nos mantermos próximos da palavra de Deus. Ler, estudar e meditar na Escritura é a maneira mais segura de discernir o que vem ou não do Senhor. Jesus, ao ser tentado, usou a própria Escritura para resistir ao inimigo, como vemos em Mateus 4:4. Nós também precisamos conhecer a palavra o suficiente para identificar quando algo soa bonito, mas não é correto. Embora alguns questionem se esse zelo não seria excessivo, lembremos que amar a Deus inclui amar sua verdade. Em João 14:6, o próprio Cristo se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Segui-lo implica ter compromisso com o que ele ensinou. Cada canção entoada na igreja deve espelhar essa verdade. A música não é uma forma de entretenimento meramente estética, mas um canal de ensino, consolo e exortação. Se, portanto, percebemos que algumas letras passam mensagens equivocadas, devemos corrigi-las ou excluí-las de nosso repertório, visando a edificação de todos os irmãos. Chegamos ao final de nossa jornada, mas a reflexão não acaba aqui. Esse é apenas um convite para revisitar constantemente o que cantamos, ouvimos e propagamos em nossas igrejas. A palavra de Deus deve ser a norteadora. Quando ela é honrada, a adoração se torna vigorosa e autêntica, pois nasce do relacionamento genuíno com o Criador e é alimentada pela verdade inabalável. A música cristã tem poder. Ela pode trazer cura à alma,
levar pecadores ao arrependimento e fazer corações se prostrarem. Você que chegou até aqui é desafiado a difundir a importância de um louvor centrado na Bíblia, anunciando a todos que cantar o nome de Jesus é muito mais do que repetir melodias belas. É proclamar vida, esperança e salvação. Avancemos, portanto, com fervor e discernimento, oferecendo ao Senhor somente aquilo que o exalta verdadeiramente. Que cada palavra cantada seja fruto de um coração rendido, grato e transformado por aquele que nos amou primeiro. Que Deus, em sua infinita graça, faça florescer em nosso meio cânticos que honrem o nome de Cristo e conduzam muitos à presença poderosa do nosso Rei eterno.